No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: Digo, porém, isto, andai no Espírito Santo, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós, os regenerados, eles foram nascidos do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ninguém pode ter sido nascido de novo sem que primeiro tenha sido crucificado. O Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Pai porque também ele tinha sido crucificado, morto. E a palavra do Senhor diz em Efésios 2,6 que juntamente com o Senhor Jesus Cristo, o Pai nos ressuscitou. A partir de então, nós começamos a viver pelo Espírito Santo. Efésios 2,1, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas fomos vivificados. A vida morta para Deus e viva para o pecado foi crucificado com Cristo. Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Fomos ressuscitados, vida do Espírito Santo, vida de Deus, na pessoa de Cristo. Agora, andar em espírito. Agora você tem condições de viver governado, direcionado, ordenado pelo Espírito Santo. Como nós vamos saber dessa direção? Pela palavra de Deus. Andar no Espírito significa não haver nenhum pecado conhecido em nossas vidas e não julgados na presença de Deus e não confessado. Uma pessoa viver no Espírito Santo é uma pessoa que não tem nela pecado conhecido por ela, claro para ela, declarado para ela na sua mente que é pecado e está praticando aquele pecado. Andar em espírito não é andar na carne, apesar de estarmos nessa carne. O nosso viver na carne, vivemos pela fé do Filho de Deus. Lá em Gálatas 2,20 diz: andai no Espírito. Portanto, vou repetir. Andar no Espírito Santo significa não ter ou não haver nenhum pecado conhecido em nossas vidas e não julgados na presença de Deus e não confessado. Andar no Espírito não é uma condição mental. Eu estou andando no Espírito. Eu tenho certeza. Não é uma condição mental. Apesar de passar pela mente. Na medida em que nossa relação com o Senhor Jesus Cristo cresce,
nossa mente vai sendo conquistada pelo Senhor. A palavra em 1 Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Em Lamentações 3:21, ele diz trazer na memória o que nos dá esperança. Tendo em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus, lá em Filipenses 2:5. Agora, vou repetir, na medida que a nossa relação com o Senhor cresce, nossa mente vai sendo conquistada pelo Senhor. Andando, trabalhando, conversando, lembrando da palavra, falando a palavra, meditando na palavra. O que a palavra está nos corrigindo, nos direcionando, mostrando para nós que aquilo é pecado, que aquilo não é de Deus, aquilo não é da vontade de Deus. Eu estou falando sobre uma vida andar no Espírito. E também essa palavra está nos restaurando. Andar no Espírito inclui nossa mente em Cristo e na pessoa e obra de Cristo. Mas não é mental, é sim espiritual. Não apenas um conhecimento intelectual, está tudo lá na cabeça, está tudo lá na mente. Mas não há frutificação. Andar no Espírito haverá manifestação, frutificação. Para a glória de Deus. Se alguma coisa quiser entrar nesta relação com o Senhor, vai ser discernido. De que forma? Isso não é de Deus. Isso está ferindo a nossa vida com relação ao Senhor. Fere a santidade de Deus em nós. Se nós deixarmos alguma coisa entrar nesse relacionamento e abraçarmos a causa, vai contribuir para um esfriamento espiritual. E quando nós somos esfriados espiritualmente, que eu estou falando, esfria o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, a verdade do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nós já fomos conquistados em Cristo, pela obra da cruz, morte e ressurreição, nós vamos caminhar para a carne. Se nós não estamos sendo apegados pela obra espiritual da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar apegados à carne e não à frutificação do Espírito Santo, e sim às obras da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É impossível uma pessoa também andar em Espírito se não andar pela palavra. Por que a palavra? Porque Hebreus 4:12 ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, é uma faca de 2 gumes, morte e ressurreição. E ele vai nos ensinar ainda mais.
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, o que é do Espírito Santo e o que é da nossa alma, nossa carne, o que é nosso e não é de Deus. A palavra de Deus, ela vai julgar. Olha o que ele diz ainda aqui. Vai discernir, portanto vai julgar na minha e na sua vida, se assim nós quisermos viver para a glória de Deus e a vida do Espírito permanecer, nós andarmos no Espírito e não andarmos segundo a carne. O que o Senhor quer de mim e de você, do regenerado? Que andemos no Espírito. O Espírito Santo habita em nós, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita no interior do renascido. Por que ele não vive segundo os presentes que o Senhor Deus lhes deu? E as condições espirituais? O que está acontecendo? E ainda ele diz, ele faz divisão, faz julgamento, divide. O que é juntas das medulas? E é apta julgar, é apta para julgar, discernir os pensamentos e propósitos do coração. Qual a sua intenção? Assim que a palavra do Senhor diz. Qual tem sido a sua intenção? Aonde está o seu maior prazer? Você quer chegar aonde? A glória de Deus ou a glória dos homens? Você quer fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade? O seu propósito é em suas realizações ou se realizar porque está realizando o propósito eterno de Deus na pessoa de Cristo que habita em você? Aonde está o seu coração, sua intenção? A palavra de Deus vai dizer isso. Mas se alguém não estuda a palavra, se alguém não tem a palavra de Deus, se é uma igreja que está desviando o grupo que você está frequentando, não tem o Senhor Jesus Cristo como centro, como maior valor espiritual, a pessoa e obra de Cristo, vai alimentar a sua carne. E a nossa carne gosta de coisas daqui e agora. Ainda diz, o missionário Jim Elliot, ele diz assim, não é nenhum tolo aquele que dá o que não pode manter. Não é tolo, ele vai dar aquilo que ele não pode manter. Não é nenhum tolo. Para ganhar o que não pode perder. Não há tolice nessa. De eu dar aquilo que eu não posso manter para ganhar aquilo que eu não posso perder. Aquele que amar a sua vida zoe, a sua vida psique, sua vida deste mundo, perde a vida zoe. Mas aquele que não amar, odiar a sua vida psique deste mundo, da sua carne, ganha a vida, que você não pode perder, a vida zoe. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu e você não temos competência em nós, mas já nos foi dado quando o Senhor nos deu graça, pela graça, gratuitamente, como favores divinos, nos perdoado lá na cruz, nos justificado, porque quem morreu justificado está do pecado. Nós cremos que fomos crucificados com Cristo, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E na ressurreição, o mesmo Deus que ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, nos ressuscitou juntamente com ele. Ele ressuscitou todos aqueles que creram que foram crucificados com Cristo. Agora estão sendo também ressuscitados com Cristo, ganhando vida para Deus,
quando antes tinha vida para o pecado, mas eles foram crucificados para o pecado e agora eles foram ressuscitados para Deus com a vida do Senhor Jesus Cristo no seu interior. Aleluia! Oh, amado Salvador, pela graça, pela sua imensa graça, aleluia, andai no Espírito, vida de Cristo abundante no seu interior, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que é da vontade de Deus, o que não é da vontade de Deus, pela palavra. Lá em João 5,39, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas no versículo 40 ele diz: mas vocês não querem vir a mim para que vocês tenham vida. Quantos não querem ir a Cristo? Porque ir a Cristo é morrer para si e ganhar vida dele, para viver a vida dele, a contento do Pai Celestial, pela vida de Cristo no nosso interior. Senão, jamais nós vamos viver a contento da vida, a contento de Deus Pai, se não for pela vida do seu Filho Jesus Cristo. Só quem tem essa condição é aquele que foi nascido de novo. Obra exclusiva de Deus pela graça. E o andar, ele já nos deu competência, vida de Cristo no nosso interior. E a sua palavra, para continuar nos julgando e nos conduzindo ao arrependimento. Olhai para mim e sede salvos, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Amém. Amém.